outro olhar. Hoje, no Outro Olhar, falamos do primeiro ecossistema tecnológico cabo-verdiano que utiliza inteligência artificial. O Júlio Vera Cruz Martins conversou com José Moura, ele que é o diretor da Tecnologia de Informação e Expansão Internacional da Boldogn Inovação e Tecnologia. Portanto, vamos conhecer mais ao detalhe esta iniciativa e este projeto. Memorando de entendimento com o Ministério da Economia Digital é assinado hoje. José Moura é engenheiro de sistemas com formação em robótica, é diretor de tecnologias de informação e expansão internacional de uma empresa de raiz cabo-verdiana, Boldogn Inovação e Tecnologia. Estão a assinar um memorando de entendimento com o Estado que visa a criação de um ecossistema que povede e então realizam uma conferência. Quais são os objetivos que pretendem atingir? Um hub tecnológico de referência em África. Ouvimos várias iniciativas, Marrocos, Uganda, Botsuana, Egito. Qual será a originalidade do hub tecnológico de referência que pretendem edificar? Na realidade, o que pretendemos identificar e o diferencial que nós pretendemos criar é começar a construir nesse hub tecnológico soluções de raiz com base em inteligência artificial. Nós temos vários tipos de hubs tecnológicos em África, não só nos países que referiu, mas a África do Sul também é uma referência em tecnologia. E aquilo que se pretende é construir soluções de base que já são baseadas em inteligência artificial por defeito. Portanto, elas já são pensadas para serem construídas com inteligência artificial. Esse é um grande diferencial, onde toda a cadeia de valor, desde a formação e da capacitação do capital humano até à solução final, ela é toda criada com base e utilizando plataformas de inteligência artificial. Numa primeira fase, vai ser construída uma plataforma chamada Oasis for All, que um nome em inglês para permitir depois ser de alguma forma mais comercializável na região e internacionalmente. O Oasis para Todos é uma plataforma naquilo que se classifica como uma fintech, portanto uma plataforma da área financeira para prestar serviços financeiros e que pretende colmatar um problema que é um problema de base estrutural que há em África, que é uma grande parte dos africanos tem medo de investir em África. Então, sempre que tem alguma disponibilidade financeira, tenta movimentar, na sua grande maioria, para fora da África, por causa de questões como a incerteza, a instabilidade política e uma série de falta de capital humano, tudo isso. Então, o diferencial inicial é pensar todo este componente do hub. Portanto, Cabo Verde já tem um hub tecnológico hoje com o seu parque tecnológico, tem capacidade de processamento, tem capacidade de comunicações que continua a melhorá-la, e aquilo que nós pretendemos trazer é a capacidade ao nível da inteligência artificial. Se eu entendo bem, pretendem utilizar o hub tecnológico já existente ou pretendem edificar um outro? Pretendemos integrar no hub tecnológico já existente. A este nível que estamos a falar e ao nível não só de investimento, como de complexidade e de infraestruturas, é imprescindível criar sinergias e é fundamental trabalhar em rede com os parceiros que já existem e que já têm infraestruturas e já têm condições humanas. Então, este ecossistema visa integrar no ecossistema que já existe como uma mais-valia. E com isto nós conseguimos acelerar o desenvolvimento, racionalizar os investimentos e potenciar as capacidades humanas que o país já tem. Fazem referência à implementação do ecossistema Kepovede. O que é Kepovede? Vem de Cabo Verde? É uma palavra em Swahili que quer dizer Cabo Verde. Gostamos da palavra, mais uma vez, é uma palavra do ponto de vista do que é o marketing depois de todo este ecossistema para fora de Cabo Verde. É uma palavra que a marca
que tanto pode ser comercializada em português, em inglês, em francês. É um termo que pode ser comercializável, assim como a marca Oasis for All. Portanto, compreende-se perfeitamente a ideia de um paraíso, de um oásis para todos. Pretendemos, a partir de Cabo Verde, como uma placa giratória, atingir aqui uma série de países na região primeiro e depois, dependendo do sucesso e do impacto, conseguimos continuar a expandir. Disse há pouco que os africanos têm receio de investir em África por causa das incertezas. Está convencido que Cabo Verde pode desempenhar esse papel, conferindo mais confiança? Não só estou convencido, como tenho a certeza absoluta disso. É uma forte convicção, porque a história de Cabo Verde tem sido uma história de estabilidade. Cabo Verde é um dos poucos países em África onde a sua diáspora manda dinheiro para o país, não para as despesas correntes, a tia que tem de ir ao médico, pagar a escola de um sobrinho, alguma coisa que aconteceu, mas manda dinheiro de volta para Cabo Verde para investir. Portanto, os cabo-verdianos gostam de investir na sua terra. E isso confere-me essa certeza. Penso que Cabo Verde é um exemplo hoje em dia de estabilidade política, é um exemplo de que, apesar de haver a discussão de ideias e tudo, ela é feita dentro de um ambiente bastante mais civilizado do que nós vemos pelo mundo fora. Portanto, os extremos do ponto de vista de uma série de atores que estão em partes diferentes do espectro político, não estão tão distantes como noutros lados. Então, para nós, consideramos Cabo Verde um país de uma estabilidade muito grande, onde a legislação é cumprida, o direito é cumprido, o sistema financeiro funciona. Então nós consideramos que Cabo Verde tem sido, as organizações internacionais têm reconhecido esse papel e essa posição de Cabo Verde. Consideramos que investir em Cabo Verde é um investimento seguro. Esse ecossistema Cabo Verde integra a plataforma digital e o Centro de Desenvolvimento de Inteligência Artificial Generativa? Exatamente. Além de tudo isso, ele vai incorporar uma série de outros atores, que vai desde o sistema bancário, de escritórios, fintechs, startups, parceiros internacionais como organizações como o Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento, instituições como a Bolsa de Valores, privados, porque terão um papel muito importante na dinamização de todo o ecossistema. Então nós vemos-lo como um ecossistema abrangente, um ecossistema que pretende criar a ponte entre o sonho e a riqueza, vamos dizer assim, utilizando a tecnologia para isso. Temos uma matriz em África, uma pirâmide demográfica, que é uma pirâmide, não tem um formato de um ovo, como por exemplo nos países do norte global, naquilo que se costuma chamar os países mais desenvolvidos. E essa juventude tem uma aspiração ao emprego, à riqueza, à utopia, e a própria dimensão de Cabo Verde e uma qualidade acima da média dos seus recursos humanos permitem-nos utilizar Cabo Verde como um laboratório para criar este sonho de pensar em África soluções disruptoras que sejam construídas por defeito utilizando a inteligência artificial. Ainda há dias teve lugar aqui na praia uma conferência que introduz um conceito, por menos em Cabo Verde, que é novo, uma inteligência artificial africana. Pensada em África, desenvolvida em África, tem pernas para andar, uma inteligência artificial africana? Eu não só penso que tem pernas para andar, como penso que é absolutamente essencial para a soberania digital dos países e dos povos e da região. É tão importante uma inteligência artificial africana como é importante ter água canalizada em casa. Eu diria que é mais importante neste momento
começar a construir essa inteligência artificial africana do que ter água canalizada ou saneamento em casa. Isto porquê? Porque os países e as regiões que não adotarem a inteligência artificial veio para ficar. É uma realidade incontornável, é como o fogo, é como a roda. Não é a inteligência artificial que é boa ou má, é o seu uso, é a ética à volta do seu uso, mas do ponto de vista tecnológico, o que nós temos hoje são inteligências artificiais altamente sofisticadas e que o que fazem estão a aumentar o fosso entre os ricos e os pobres, porque a velocidade com que conseguem desenvolver-se utilizando estas ferramentas é muito maior do que a dos outros países. Então, o que nós vamos ter, se não apostamos de forma decisiva na criação de inteligências artificiais e de modelos de linguagem de larga escala africanos, o que nós vamos ter é um aumento do fosso e não uma diminuição do fosso. Então, o Centro de Desenvolvimento é um laboratório permanente? É um laboratório permanente, é uma incubadora de pessoas, de ideias e de projetos e é também a base para criar aquilo que é mais importante e o primeiro nível de importância numa inteligência artificial africana, que é os dados. Eu ter dados africanos que representem a realidade africana, que representem a informação que já existe africana, que represente as várias diferenças e várias semelhanças culturais que existem em África. O que nós temos hoje, quando nós utilizamos uma ferramenta como o ChatGPT, que é uma ferramenta de inteligência artificial que toda a gente praticamente conhece, o que nós temos, e ela dá-nos respostas que parecem muito, que fazem todo sentido, mas o que nós temos é uma visão do mundo ocidental, com dados que o mundo ocidental recolheu sobre a África. Então, nós corremos o risco de ter o que se chama um viés, uma informação adulterada na base por quem a carregou e pela própria visão de quem a carregou. Tratar-se, ao fim e ao cabo, de uma colonização moderna, se posso dizer assim. Eu penso que será uma colonização moderna e altamente agressiva, porque ela baseia-se no seu extremo. Pode ir, por exemplo, até à recolha de informação do genoma humano e ter essa informação e ser tratada fora. Imagine nós termos informação sobre os dados clínicos do cidadão cabo-verdiano e o país não ter capacidade para os tratar no desenvolvimento de novas tecnologias, de novos meios de tratamento, incluso de medicamentos, e facilmente outro país poder fazer isso, ganhar dinheiro com isso e ganhar dinheiro com aquilo que é mais sagrado, se pode dizer isto em tecnologia, que é a natureza genética do ser humano. A vossa conferência tem 2 painéis: financiamento africano para o desenvolvimento digital de África e como Cabo Verde pretende tornar-se um importante player no desenvolvimento da inteligência artificial em África. Quem vai participar na conferência? Vários atores da sociedade, que vão ser desde as organizações internacionais, o Banco Mundial, o Millennium Corporation, vão participar especialistas, um especialista em mercados de capitais baseados em fintechs, a bolsa, que são as tais empresas, as tais startups ligadas ao setor financeiro, a participar bolsa de valores, vai participar o Ministro das Comunidades de Cabo Verde, vai participar o Diretor-Geral do NOSI, vão participar algumas startups que são startups de referência, como a Sintaxi, e destes parceiros, isto como fazendo parte dos painéis. E depois vamos ter confirmados desde embaixadas, representantes de embaixadas,
até outros startups, atores do mercado, a quem este assunto interessa. Organizações não governamentais, empresas privadas. Posso dizer que a conferência marca o início da criação do ecossistema Capo Verde? É o pontapé de saída, é um marco histórico para se começar a criar as ferramentas que nos permitam caminhar em direção à tal soberania digital que hoje é uma coisa que não temos. O memorando de entendimento vai ser assinado entre o Boldonho Inovação e Tecnologia e quem? O Parque Tecnológico? E o Ministério da Economia Digital. Ninguém entra numa aventura dessas se não há financiamento. Esse financiamento vem de onde? De várias entidades privadas, que são os fundadores, os membros fundadores do ecossistema. Uma parte substancial virá da própria diáspora cabo-verdiana, porque o próprio desenho de todo o ecossistema tem uma concepção para que todos possam participar desde o princípio na construção da ideia, mas também no benefício que essa ideia, que esse ecossistema permite. E virá de parceiros e de financiamentos, de linhas de financiamento institucionais, que vão desde de sindicatos bancários até parceiros que o próprio governo tem, que em determinados programas, sobretudo o Centro de Inteligência Artificial, vai permitir acelerar e potenciar o sucesso desses programas que já tem. Quais são os recursos humanos disponíveis nesse momento? Neste momento, nós estamos a trabalhar com uma equipa de gestão ainda e uma equipa estratégica de engenheiros que são engenheiros cabo-verdianos, mas sobretudo nesta fase ainda internacionais, porque são profissionais altamente capacitados e com nós termos um arranque mais rápido possível e reduzir o risco. Mas depois vamos ter logo numa segunda fase vários níveis de técnicos. Temos uma coisa que nós chamamos o primeiro nível de técnicos, são especialistas técnicos, são engenheiros de inteligência artificial e de aprendizado de máquina, são cientistas de dados, são engenheiros de software especializados. E depois, a partir daí, vamos ter uma coisa que, no segundo nível, que são chamados especialistas de domínio, que vão desde especialistas em ética e inteligência artificial, à gestão de projeto, consultores que têm a ver com a transformação e a criação de economias digitais, que é uma questão diferente da transformação digital.